Olá, nesse vídeo falaremos do padrão Bridge. O padrão Bridge ou Handle ou Buddy tem como problema uma abstração poder ter várias implementações possíveis, mas a herança, que é a maneira usualmente utilizada, ligar essa implementação à abstração de uma forma permanente, o que pode gerar dificuldade em aumentar, reutilizar ou modificar o código. A solução, então, é desacoplar uma abstração de sua implementação de modo que as duas possam variar independentemente. Como consequências, temos maior facilidade de modificar, reutilizar, acrescentar novas funcionalidades ao sistema, sendo assim, tendo maior extensibilidade decorrente do desacoplamento desse padrão. Tá? Então a ideia é que eu posso ter aqui uma hierarquia de abstrações e uma hierarquia de implementadores. Tá? A ideia é que essas hierarquias possam trabalhar de forma independente e a ligação é feita por essas duas classes ou interfaces aqui. Pode ser uma classe abstrata ou uma interface, dependendo do contexto. Bem, esse exemplo também é lá do site do Brizeno. E aí nós vamos tratar da questão de criação de janelas. Suponha que é necessário fazer um programa que vai funcionar em várias plataformas. Por exemplo, Windows, Linux, Mac. O programa fará uso de diversas abstrações de janelas gráficas. Por exemplo, janela de diálogo, janela de aviso, janela de erro, etc. Então o que acontece? Eu tenho uma classe aqui, janela abstrata, e tenho aqui a janela implementada. Tá? Essa janela implementada é implementada pelo Mac, pelo Windows e pelo Linux. Esse janela de diálogo ele define um padrão. Como que uma janela de diálogo é? Que características ela tem? Da mesma forma que a janela de aviso. E isso vai variar o resultado visual final de acordo com a implementação feita, mas a implementação ocorre do lado de cá. Falando assim, alto nível é confuso, mas vamos tentar deixar isso um pouco mais claro textualmente. Uma janela de diálogo exibe, por exemplo, sempre 3 botões: sim, não e cancelar. Ou seja, independente de qual plataforma eu estou utilizando, a abstração é sempre a mesma. E esse aqui é o ponto. O que define uma janela de diálogo? Que abstração? O que é uma janela de diálogo? Para nós aqui é uma janela que tem sim, não e cancelar. Já a janela implementada do lado de cá, ela define as funcionalidades básicas necessárias a uma janela abstrata aqui, e que são implementadas aqui na janela de diálogo e na janela de aviso. Então, a janela abstrata fornece uma interface de acesso comum para as abstrações de janelas. Essa classe possui uma referência para a interface das janelas implementadas. Com isso, conseguimos variar a implementação de forma simples. A gente pode enxergar a ponte como essas duas classes aqui. O bridge vem dessa questão de você utilizar essas duas classes que ligam as implementações das janelas em si com os padrões, com as abstrações de janelas em cada um desses sistemas. Aqui a janela implementada, então, é uma interface comum a todas as implementações, ou seja, nessa classe definimos que todas as janelas desenham uma janela e um botão. Isso aqui a gente vai ver no código. Tá? Bem, eu vou para o código agora que acho que vai ficar mais fácil de entender lá. Aqui nós temos o nosso exemplo, onde aqui, por exemplo, eu crio uma janela de diálogo e passo para ela como implementação janela Linux. Quando eu peço para desenhar essa janela, ele vai desenhar uma janela de diálogo no sistema Linux. Aqui embaixo ele vai desenhar uma janela de aviso no sistema Linux. E aqui uma janela de diálogo no sistema Windows. Essa aqui é a ideia do padrão Bridge. Tá? Então quando eu mando rodar aqui, o que aconteceu? Quando eu peço uma janela de diálogo no Linux, ele mostra janela de diálogo, janela Linux, mostra que os botões são feitos no Linux, os 3, o sim, o não e o cancelar. E aí eu tenho o desenho então dessa janela
de diálogo no sistema operacional Linux. Já a janela de aviso, como é que funciona? Ele avisa também que é janela Linux, ó, mas a janela de aviso só tem um botão OK. Por sua vez, a janela de diálogo no Windows, ela também tem o botão sim, o não e o cancelar, mas no sistema Windows. Por isso que ele muda aqui, dizendo que aqui ele está fazendo no Windows. Tá, mas como é que é a implementação dessas coisas, né? A janela abstrata aqui para mim, ele é um cara que tem um apontamento aqui para a janela implementada. Então, esse cara aponta para o sistema, para a classe de janela específica que eu vou utilizar para desenhar as coisas, tá? Então aqui eu tenho dois métodos que ele redireciona lá para a janela implementada, que é o desenhar janela e o desenhar botão, tá? E ele define um método abstrato desenhar. Esse método desenhar, ele vai ser implementado pela janela de diálogo e a janela de aviso. Mas ele vai usar os métodos desenhar janela e desenhar botão, que na prática vão chamar as implementações feitas lá na janela implementada, ou melhor, nos descendentes da janela implementada. Então, se a gente for na janela de aviso aqui, a gente vai ver que ele diz o seguinte: desenhar janela e desenhar botão. Se a gente vier aqui na janela abstrata, o desenhar janela, ó, ele redireciona para uma janela implementada. E o desenhar botão da mesma forma. Então, a janela de aviso desenha a janela e o botão OK. A janela de diálogo desenha a janela, o botão sim, o botão não e o botão cancelar. Mas como que esses botões são desenhados? Depende da janela de implementação que eu uso do outro lado, né? Então aqui, a janela implementada define dois métodos que as janelas específicas vão ter que implementar. E aí na janela Linux, eu pego o título e acrescento aqui janela Linux. E o desenhar botão, eu faço a mesma coisa, da mesma forma que na janela Windows, tá? Aqui a gente só coloca texto, mas na prática eu teria o código, né, de baixo nível que desenharia esses componentes visuais, tanto a janela quanto o botão, tá? Essa aí é a ideia. Aqui a gente basicamente mostra esse código aí. Bem, algumas considerações então sobre esse padrão aí, o padrão Bridge. O padrão Adapter é utilizado para classes não relacionadas trabalharem em conjunto. Ele normalmente é utilizado em sistemas projetados anteriormente. Então eu tento adaptar coisas usando o padrão Adapter. Já o padrão Bridge, ele pode ser utilizado em um projeto desde o início para fazer com que as abstrações e implementações possam variar independentemente. Então, para o padrão Bridge, ele é um padrão bastante elegante no sentido da construção dessas abstrações e das suas implementações, porque o acoplamento desse padrão é muito baixo e isso é uma grande vantagem. O padrão Bridge, então, pode ser encontrado em implementações de desenhos gráficos, em pontos de conexão com banco de dados e em outros contextos. No padrão Bridge, a implementação não fica permanentemente presa a uma interface. A implementação pode ser configurada em tempo de execução, né, que é a hora que eu vinculo aqui no nosso código, ó, aqui na janela Linux, na janela de diálogo, por exemplo. É possível estender as hierarquias de abstração e implementador independentemente. Eu posso crescer aquelas hierarquias à vontade, tá? Definindo quantos sistemas operacionais eu quiser, por exemplo, de um lado, ou quantos padrões de abstração de janelas eu quiser do outro lado. Bem, sobre o padrão Bridge, era isso daí. Valeu!